Cada episódio é um infarto que eu tenho. E aí, Rocambólers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago e esse é o canal Rocambole. A gente fala aqui de séries, de filmes e a gente está acompanhando Lovecraft Country semanalmente. Então se você assiste Lovecraft Country, se inscreve neste canal. Então, obviamente, esse é um vídeo para quem já assistiu o terceiro episódio de Lovecraft, que foi ao ar no dia 30 de agosto na HBO. E aqui a gente vai comentar e explicar tudo que rolou nesse episódio e vai dar a nossa opinião também sobre o que a gente viu, beleza? Então é spoiler o tempo todo. Se você não viu o terceiro episódio ainda, vai lá assistir e depois volta pra ver o que a gente falou. E se ainda não viu os nossos outros vídeos, o link tá aqui na descrição. Corre lá, gente. Bom, esse episódio girou em torno da casa que a Letícia comprou, certo? Aí a gente já começou a se perguntar de onde é que ela arrumou dinheiro pra comprar essa casa, né? Porque a gente sabe que ela tava sempre sem grana, a Ruby sempre mandava um dinheirinho ali pra ela, então a gente ficou, ué. Aí mais pra frente ela conta pra irmã que esse dinheiro veio de uma herança da mãe. E que a mãe deixou essa herança só pra Letícia, o que não faz muito sentido por conta do histórico que elas tinham, né? Não tinha por que deixar só pra uma filha, sendo que nem era a filha que mais ficava com ela. E tudo que acontece nas entrelinhas dessa cena é muito interessante, porque mostra uma camada da Letícia que a gente ainda não tinha visto, que é a camada do egoísmo. Ela pensa nela em primeiro lugar. A gente até já tinha visto a Ruby falar sobre isso, mas é porque aqui a gente entende de fato o lado da Ruby. Eu, pelo menos, fiquei do lado dela. Não, também. E a questão é que mesmo que esse dinheiro não tenha vindo da herança, que é o que a gente descobre mais pra frente, a Letícia não sabia disso. Ela acha que veio da herança mesmo, então as decisões dela foram tomadas a partir disso. Aí eu entendo o ponto da Ruby. E aí, pra resolver essa questão toda do dinheiro, mais pra frente a gente descobre que quem deu esse dinheiro na real foi a Cristina. Mas daqui a pouco a gente fala sobre as motivações dela pra isso, tá? Voltando um pouco, enquanto a gente tá acompanhando a Letícia chegando na casa, as primeiras reformas e tal, a gente ainda tá tentando entender como que as coisas vão ficar pós-morte do tio George. E é importante lembrar que esses acontecimentos da casa estão rolando 3 semanas após o funeral do tio George. A gente vê que a Hipólita tá meio estranha, ela tá se sentindo desconfortável em casa porque eles estão escondendo algo dela e da filha, né? E em algum momento isso vai vir à tona e vai virar problema. E a relação dela com o Atticus tá meio bizarra também, né? A presença dele ali faz ela lembrar do George e isso tá fazendo mal pra ela de alguma forma. Primeiro porque ela tá vivendo um momento de luto muito difícil e segundo porque entra outro homem na vida dela pra querer controlar as coisas. Ela tá assim, porra, eu quero meu espaço, cara. É, porque agora ela tá num lugar de fazer as coisas por conta própria. Ela queria trabalhar, ela queria ter autonomia pra fazer o guia também e tal, né? E aí vem o Atticus e tá fazendo coisas por ela. E ele não tá fazendo por mal nem nada, mas né, poxa. Aí o Atticus percebe que as coisas estão meio estranhas, resolve ir pra casa do pai, mas lá também não tá nada bom. Vai se despedir da Letty pra voltar pro trabalho e depois de perceber como as coisas estão ali pra ela no bairro dos Brancos, resolve ficar mais um tempo. E mais um tempo na casa, essa é a informação importante. Ah, eu já pensei, vai dar merda. Vai dar merda. Vamos falar um pouco sobre essa casa, então? Desde o início a gente vê que tem alguma coisa errada, mas a gente ainda não sabe o que é, e aos pouquinhos vamos descobrindo coisas. Ela é chamada de Casa Winthrop e tem um histórico conhecido pela comunidade branca ali ao redor. E algum tempo antes da Letty comprar a casa, foram encontrados pedaços de 8 corpos de pessoas negras, né, num quarto embaixo do porão. Aí a gente vê que a casa tá ligada a um cientista chamado Hiram Epstein, que morava nessa casa na época e foi demitido de uma universidade em Chicago por conta de experimentos antiéticos com seres humanos. Então esses pedaços de corpos encontrados tem a ver com esses experimentos. E a gente descobre também que aquele capitão que prende a Letty, depois que ela quebra os carros todos ali, ele tinha relação com o cientista e provavelmente era ele que ajudava o cientista a conseguir essas pessoas para os experimentos. E de alguma maneira encobria isso também porque ele sempre estava ligado às investigações. E aí desde o início a gente começa a ver algumas interações esquisitas na casa, a gente vê que tem uns espíritos ali, e na primeira metade do episódio a gente fica pensando que esses espíritos eles querem fazer algum tipo de mal a Letty e as pessoas que estão ali na casa agora. Mas na real, depois a gente vê que eles foram torturados antes da morte e eles estão presos naquela casa. Eles querem uma libertação daquele universo porque eles estão presos com o torturador deles. E que qualidade de episódio de terror, né? Eu realmente fiquei com medo em muitos momentos. E aí o que eles querem na real é ajuda, eles querem sair daquela situação. Que é o que acontece no ritual, né? Que tem uma religião de matriz africana ali e tudo mais. Ela foi pra lá pra expulsar os espíritos malignos da casa, mas na real só tinha um que era do cientista. E os espíritos das 8 pessoas negras que foram mortas pelo cientista acabam se unindo com a Letty pra expulsar esse cara dali. O meu ataque cardíaco foi nessa cena. Nossa, que cena catártica, né, minha gente? Essa cena pra mim sintetizou tudo que o episódio tava querendo mostrar desde o início. Desde que a Letty pisou naquele bairro predominantemente branco, a gente vê essas pessoas querendo expulsar eles dali como se de fato eles fossem algum tipo de mal. E essa cena da Letty dizendo que a história não tinha acabado ainda, invocando o espírito das 8 pessoas negras que tinham morrido, se juntando pra expulsar o mal, que era o cara branco, nossa, foi muito emblemática, porque a Letty se rasga de um jeito, foi muito emocionante. E ela
ela usa uma frase muito forte, né? Que vocês estão mortos, mas ainda podem lutar. Quanta gente morreu por conta de racismo e muitas dessas mortes se tornaram históricas e muito importantes para o movimento negro, né? E aí ver esses 8 espíritos se unindo, se tornando mais fortes juntos, evocando sua ancestralidade, nossa, tem muito significado. Eu fiquei arrepiado do início ao fim. Todo episódio me dá um misto de sentimentos, assim, sabe? Mas eu acho que o que tem predominado é sempre raiva, porque são agressões extremamente gratuitas, tipo, não faz o menor sentido isso. E esse episódio tá muito focado nas personagens femininas, né? Elas, de uma forma ou de outra, estão ali tentando encontrar o seu espaço. A Hipólita tá assumindo os negócios que eram do George, né? Tomando a frente, que era uma coisa que ela já queria desde o primeiro episódio. A Ruby se impôs de várias formas e foi ela que tirou as armas de dentro de casa antes da polícia chegar, depois daquele evento da cruz, queimando e tal. E a Larry a gente não precisa nem falar, né? O episódio foi sobre ela. Foi sobre o empoderamento dessa personagem. Ela é interpretada pela Jurnee Smollett e ela arrasou demais, meu Deus, aquela cena, enfim, ela arrasou no episódio inteiro, mas naquela cena lá dos 8 espíritos e tal, meu Deus, eu não sabia como reagir. Ela se entregou demais, né? Ela foi muito visceral e, nossa, é uma entrega muito bonita. E falando um pouquinho mais da Larry, a gente começou esse episódio com uma cena dela na igreja, né? Mas ela não estava necessariamente ali, é como se ela estivesse meio perdida. E o fato dela ter voltado à vida por conta da magia no episódio anterior pode levar a Larry para um caminho interessante, uma descoberta de algo. Porque ela tá super estranha e ela chega a falar pro Atticus que é como se estivesse faltando alguma coisa nela. E depois, quando rola essa cena do ritual, é como se a Larry tivesse encontrado uma mediunidade que ela não conhecia, sabe? Tivesse acessado essa ancestralidade dela, que sempre foi oprimida pelos brancos. Aí vamos falar um pouco sobre a cena final do episódio, que foi muito surpreendente pra mim. Nossa, a gente tava achando que os filhos de Adão já tinham morrido, todo mundo, aí volta a Cristina. Cristina aparece e a gente descobre que foi ela quem deu o dinheiro pra Letty comprar a casa. E aí o Atticus pressiona ela pra entender o que ela quer com isso, né? E a cena nos dá várias respostas e várias perguntas também. A casa Winthrop foi construída por Horatio Winthrop, que também foi um dos fundadores dos Filhos de Adão e foi banido por roubar algumas páginas do livro dos nomes. E é esse o interesse da Cristina na real, né? Ela quer encontrar essas páginas que estão faltando, porque com elas é possível ampliar as capacidades de magia e ter mais chances de dominar a linguagem de Adão, que sempre foi o objetivo do seu pai para conquistar a imortalidade e tal. E o Huron, que era o cientista que estava fazendo os experimentos na casa, era um seguidor do Horatio, então provavelmente ele estava nesse mesmo caminho de tentar desvendar essa linguagem de Adão. Mas não ficou claro se os experimentos com as 8 pessoas negras têm relação com essa linguagem de Adão ou é sobre alguma outra coisa. Outra coisa que a gente descobre é que todos os feitiços criados pelos filhos de Adão vieram de um único capítulo decifrado do livro dos nomes, que foi ensinado pelo Titus. E aí a Cristina também diz, imagina só o que a gente pode fazer com o restante delas. A Cristina é gananciosinha também, né? Eu não tô entendendo pra qual lado ela tá. Pois é. Eu tava achando que ela tinha uma postura diferente dos ancestrais dela, né? Pelo visto. É porque ela estabeleceu um vínculo com o Tic, né? Só que daí no final da cena ela fala umas coisas que a gente fica, opa, pera lá. E nesse episódio a série deu sinais de que a estrutura vai seguir por esse caminho até o fim. De cada episódio trazer um plot novo que será resolvido nele mesmo. Mais interessante é que ao mesmo tempo ela segue paralelamente com narrativas que ela vem trazendo desde o início. Como o caso dos Filhos de Adão e tal, né? Isso ainda está presente na história. É um híbrido entre a série episódica e a linguagem serializada, de continuidade, enfim. E isso provavelmente vem da estrutura do livro, né? Porque são 8 contos, todos eles dentro do mesmo universo, mas com histórias diferentes. Ainda assim, ficaram algumas coisas para serem resolvidas nos próximos episódios. Sim. Uma delas é a questão da Hipólita. Em algum momento ela vai descobrir a verdade sobre o George e isso vai dar confusão, porque ela com certeza vai se sentir traída e tudo mais. Aí tem o rolê dos corpos dos 3 brancos que entraram na casa e foram mortos lá e estão lá embaixo, no troço lá. O que vai acontecer com eles? Porque a cena com a jornalista já dá uma dica de que a comunidade está em busca dessas 3 pessoas. Eles estão desaparecidos e eles querem saber onde eles foram parar. E o lugar onde esses corpos estão jogados lá mostra que tem muitos outros decompostos, tem vários ossos, e quando o elevador estava descendo apareciam algumas inscrições brilhantes assim. E eu acho que isso são as páginas do livro que estavam desaparecidas. E uma coisa que eu tô gostando muito na série é que a cada episódio eles trazem novas problemáticas sobre o que as pessoas negras vivem, né? E nesse episódio especificamente rolou uma discussão muito grande sobre a imagem que as pessoas brancas criaram das pessoas negras. Da mulher negra que sempre tem o seu corpo objetificado, do homem negro colocado como objeto e máquina sexual, do homem negro violento. E tudo isso é quebrado de uma maneira muito interessante, porque desconstrói toda essa ideia e mostra o contraponto disso. E enfim, eu acho isso muito importante e acho que a Misha tá fazendo isso de uma maneira sensacional. Eu tive pelo menos um momento de arrepiar o corpo inteiro em cada um dos 3 episódios até agora. E pra mim a série tá muito nesse lugar, sabe? De mexer
mexer com os nossos sentimentos, é tudo muito à flor da pele. Não teve como passar indiferente a nenhum episódio de Lovecraft Country até agora. E no terceiro eu achei sensacional a série trazer a Letitia como protagonista e desvendar mais essa personagem, explorar ela mais. E é uma personagem incrível, né? Acho que tem muito a contribuir. Misha Green, você está fazendo história com essa série. É isso, gente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever e vamos continuar nos próximos. E diz pra gente nos comentários o que você achou do terceiro episódio. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Até o próximo, até semana que vem. Tchau!